Assim Falou Zaratustra é uma das obras mais importantes e influentes da filosofia moderna, escrita pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche entre os anos de 1883 e 1885. O livro é uma mistura de ficção e filosofia e apresenta as ideias e conceitos centrais da filosofia nietzschiana de uma forma poética e alegórica. O livro é dividido em 4 partes, cada uma apresentando uma série de discursos e diálogos que exploram temas como a morte de Deus, a vontade de poder, a superação do homem comum e a busca por um sentido para a vida humana. E em cada parte, Zaratustra, personagem principal, apresenta suas ideias e conceitos em discursos poéticos e alegóricos, desafiando o leitor a pensar além das limitações do pensamento convencional. Assim Falou Zaratustra é uma obra desafiadora e controversa que tem sido interpretada de diversas formas desde a sua publicação. Algumas interpretações veem o livro como uma crítica radical do cristianismo e da moralidade convencional, enquanto outras o interpretam como um apelo à autossuperação e à busca de um sentido mais profundo para a vida humana. Independentemente da interpretação, o livro continua a ser uma das obras mais importantes e influentes da filosofia moderna e um desafio intelectual para todos os que se aventuram a lê-lo. Neste vídeo, vamos trabalhar os principais conceitos desse excepcional livro. Preparados para expandir seu conhecimento? Mas antes, nos ajude, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe o vídeo. Então, vamos começar. Vontade de poder. Vontade de poder é um conceito central na filosofia de Friedrich Nietzsche e refere-se ao instinto básico e fundamental do ser humano de expandir sua própria força, influência e controle sobre o mundo. O autor argumentava que todos os seres humanos são impulsionados por essa vontade de poder, seja em um nível consciente ou inconsciente. Segundo Nietzsche, a vontade de poder é a força motriz que impulsiona os seres humanos a agirem, a se desenvolverem e a buscarem alcançar seus objetivos. Essa vontade de poder que leva as pessoas a competirem umas com as outras, a lutar por recursos e a buscarem o sucesso. No entanto, Nietzsche também alertava para o perigo da vontade de poder descontrolada, que pode levar a uma busca excessiva pelo poder e pela dominação, sem considerar as consequências e os impactos sobre os outros seres humanos. Ele argumentava que essa busca desenfreada pelo poder pode levar a conflitos, violência e sofrimento. O filósofo também defendia que a vontade de poder é fundamental para o processo de superação do ser humano. Ele acreditava que os seres humanos devem buscar sempre expandir suas próprias capacidades e forças para alcançar um estado de perfeição e excelência, o que ele chamou de autossuperação. Em resumo, a vontade de poder é um conceito complexo e multifacetado na filosofia de Friedrich Nietzsche, que se refere à busca humana por força, influência e controle sobre o mundo e sobre si mesmo. Superman, Ubermens. Superman, Ubermens é um dos conceitos mais famosos e importantes da filosofia de Friedrich Nietzsche. Ele se refere a um tipo de ser humano que é capaz de superar as limitações e fraquezas da condição humana e alcançar um estado de perfeição e excelência. De acordo com Nietzsche, o Superman é um ser humano que se libertou das influências da moralidade e da religião tradicionais e que criou seus próprios valores e objetivos. Ele é capaz de viver de acordo com sua própria vontade de poder e de assumir total responsabilidade por suas ações e escolhas. O Superman é um ser humano que está acima das normas e dos valores da sociedade comum. Ele é um indivíduo autônomo, que cria suas próprias regras e vive de acordo com sua própria visão de mundo. Ele é capaz de enfrentar os desafios da vida de forma corajosa e determinada, sem se preocupar com a opinião dos outros ou com a possibilidade de fracasso. Nietzsche via o Superman como um ideal a ser alcançado pelos seres humanos. Ele argumentava que, para alcançar esse estado, os indivíduos devem buscar sempre expandir suas capacidades e forças, enfrentar seus medos e limitações e se tornar cada vez mais autônomos e independentes. No entanto,
o filósofo também alertava para os perigos da busca desenfreada pelo Superman. Ele argumentava que essa busca pode levar a uma visão distorcida da realidade, a uma arrogância excessiva e a uma falta de empatia pelos outros seres humanos. Em resumo, o Superman é um conceito complexo e multifacetado na filosofia de Nietzsche, que se refere a um tipo de ser humano que é capaz de superar as limitações da condição humana e alcançar um estado de perfeição e excelência. A morte de Deus. A morte de Deus é um conceito fundamental na filosofia de Friedrich Nietzsche, que se refere à ideia de que a religião e a moral tradicionais estão perdendo sua influência e relevância na sociedade moderna. Nietzsche acreditava que a crença em Deus e em valores transcendentes era fundamental para a vida e a moralidade da humanidade por um longo tempo. No entanto, com o avanço da ciência, da razão e da liberdade individual, essa crença e esses valores estão sendo gradualmente substituídos por uma nova visão de mundo, que é baseada na autonomia e na responsabilidade individual. Segundo o filósofo, a morte de Deus poderia ter consequências profundas e perturbadoras para a sociedade. Ele previa que, sem uma crença compartilhada em Deus e em valores transcendentes, a vida humana perderia sua finalidade e sua direção. Os indivíduos seriam deixados à mercê de seus próprios desejos e impulsos, sem um guia moral para orientá-los. No entanto, Nietzsche também via a morte de Deus como uma oportunidade para os seres humanos assumirem total responsabilidade por suas vidas e por suas escolhas. Ele acreditava que, sem a influência opressiva da religião e da moral tradicionais, os indivíduos poderiam se tornar mais livres e criativos em suas vidas e poderiam criar valores e objetivos para si mesmos. Para o filósofo, a morte de Deus também significava o fim da verdade absoluta e universal. Em vez disso, ele propôs a ideia de que a verdade é relativa e subjetiva, e que cada indivíduo deve criar sua própria verdade a partir de sua perspectiva única. Em síntese, a morte de Deus é um conceito complexo na filosofia de Nietzsche, que se refere à ideia de que a religião e a moral tradicionais estão perdendo sua influência e relevância na sociedade moderna. Nietzsche previa que isso poderia ter consequências profundas e perturbadoras para a vida humana, mas também via a morte de Deus como uma oportunidade para os seres humanos assumirem total responsabilidade por suas vidas e por suas escolhas, e para criarem novos valores e objetivos para si mesmos. Além do bem e do mal. O conceito de além do bem e do mal é um dos temas mais importantes presentes no livro Assim Falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Ele é a expressão da busca por um novo valor para a vida, um valor que não esteja ligado às crenças e valores morais tradicionais, mas sim a uma visão mais ampla e livre de preconceitos. Nietzsche argumenta que a moralidade tradicional, baseada em ideias como o bem e o mal, é uma forma de opressão que limita a liberdade humana. Em vez disso, ele propõe um novo valor, que ele chama de além do bem e do mal. Esse valor está além das dicotomias tradicionais de certo e errado, bom e mal, e não está preso a uma única visão ou perspectiva. Em vez disso, ele propõe que cada indivíduo encontre seu próprio valor, livre dos preconceitos impostos pela sociedade. O conceito de além do bem e do mal também está ligado à ideia de que a vida é uma busca por poder e autoafirmação. Para Friedrich, o ser humano é movido por uma vontade de poder, e a busca por esse poder é o motor da vida. No entanto, ele enfatiza que esse poder deve ser usado para o crescimento e a afirmação do indivíduo, e não para a dominação dos outros. Outra questão importante relacionada a esse conceito é a ideia de que a verdade é relativa e subjetiva. Nietzsche afirma que não existe uma verdade universal ou objetiva, e que todas as verdades são construções humanas. Assim, ele propõe que cada indivíduo crie sua própria verdade, livre dos dogmas e das verdades impostas pela sociedade. Além disso, o conceito de além do bem e do mal está relacionado à ideia de que a vida é uma constante transformação e renovação. Nietzsche enfatiza que a vida é um processo de eterno retorno, e que a busca pelo novo é um valor fundamental. Assim, ele propõe que os indivíduos se libertem das amarras do passado e abracem a mudança e a transformação constante.
Portanto, o conceito de além do bem e do mal proposto pelo filósofo é uma crítica à moralidade tradicional e uma busca por um novo valor para a vida. Esse valor está ligado à liberdade, à busca pelo poder e à autoafirmação, à relatividade da verdade e à constante transformação da vida. Ele propõe que cada indivíduo encontre sua própria verdade e valor, livre dos preconceitos e das verdades impostas pela sociedade. A vontade de verdade. A vontade de verdade é um conceito central na filosofia de Friedrich Nietzsche, que se refere à busca implacável da verdade como uma das principais motivações do ser humano. Para o filósofo, a vontade de verdade é uma das principais forças que impulsionam a humanidade para a frente e que permitem que os indivíduos transcendam seus limites e alcancem novos patamares de compreensão e conhecimento. No entanto, Nietzsche também via a vontade de verdade como uma força que pode ser perigosa e limitante. Ele argumentava que, muitas vezes, a busca da verdade é baseada em suposições e preconceitos não questionados, que podem levar os indivíduos a seguir caminhos equivocados e a se afastarem da verdadeira compreensão. O pensador também propôs a ideia de que a verdade é relativa e subjetiva, e que cada indivíduo deve criar sua própria verdade a partir de sua perspectiva única. Para ele, a verdade absoluta é uma ilusão e uma tentativa de impor um ponto de vista particular a todos os outros. Além disso, Nietzsche argumentava que a vontade de verdade pode ser usada como um instrumento de poder e controle. Ele via a ciência e a filosofia tradicionais como uma forma de dominação da verdade, em que os indivíduos são subjugados a uma visão de mundo específica e limitada. Em vez disso, ele propôs uma abordagem mais criativa e individualista para a busca da verdade, que permitiria aos indivíduos criar conceitos e ideias a partir de suas próprias perspectivas únicas. Concluindo, a vontade de verdade é um conceito complexo na filosofia de Nietzsche, que se refere à busca implacável da verdade como uma das principais motivações do ser humano. Ele argumentava que essa vontade de verdade pode ser tanto uma força positiva quanto uma força perigosa, e que a verdade absoluta é uma ilusão. Ele propunha uma abordagem mais criativa e individualista para a busca da verdade, que permitiria aos indivíduos criar novos conceitos e ideias a partir de suas próprias perspectivas únicas. O eterno retorno. O conceito de eterno retorno é uma das ideias mais importantes da filosofia de Friedrich Nietzsche. De acordo com essa teoria, tudo o que existe no universo, incluindo todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos, se repetirá infinitamente, em um ciclo interminável de nascimento e morte. Para Nietzsche, o eterno retorno é uma ideia profundamente perturbadora, que exige que cada indivíduo leve em conta a sua própria vida e suas escolhas. Se tudo se repetirá infinitamente, então cada decisão que tomamos tem um peso ainda maior, e deve ser considerada com grande cuidado. Nietzsche acreditava que a aceitação do eterno retorno poderia ser uma fonte de força e liberdade. Se o universo é infinito e eterno, então todas as nossas ações e escolhas fazem parte de algo maior e mais significativo, e não estão fadadas ao esquecimento ou à insignificância. No entanto, ele também reconhecia que a ideia do eterno retorno é difícil de aceitar e pode ser uma fonte de angústia e desespero. Se tudo se repetirá infinitamente, então cada momento de dor ou sofrimento que experimentamos será repetido infinitamente, o que pode ser uma ideia aterrorizante para muitos. Em conclusão, o conceito de eterno retorno é uma ideia complexa e perturbadora na filosofia de Nietzsche. Ele propõe que todas as nossas ações e escolhas são parte de um ciclo interminável de nascimento e morte, e que devemos levar isso em conta ao fazer nossas escolhas na vida. E embora possa ser uma fonte de força e liberdade, também pode ser uma fonte de angústia e desespero.